Então sejam bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado. E hoje, de novo, com essas três figuras... Eu não, tá? Por isso que eu falei três. Com essas três figuraças aqui que sabem muito. E hoje a gente vai falar o assunto proibido, que é sobre Hamas, Israel, o porquê que judeus são tão perseguidos. Qual é a história? De onde surgiu? Será mesmo que é uma guerra santa? E o cenário que vem se desenrolando. Será que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? Bom, a gente vai falar sobre isso e mais um pouco logo depois da vinheta. Então é isso aí, pessoal, galerinha do Bate-Papo Descontrolado. Então hoje eu quero dirigir a pergunta aí para um dos três. Eu quero que os três dê a linha de raciocínio e a visão da história de Israel. Eu sei mais ou menos assim que teve um rei... Abraão, era isso? Abraão teve... Não. O rei Davi. É o rei Davi, foi pai de Abraão? Como que é? Não, Conta não, aí a não. história. Só sei que tem Isaac e Ismael na história. Isso, né? Como é que rola isso daí? Como que começou esses conflitos todos? É uma guerra religiosa, realmente? É uma briga de família. Que dura até hoje? É. Então é uma contenda. É uma briga de família. Caraca. Sabe briga de família? Aquela que começa, mas não tem hora pra acabar. Não tem acaba. hora. Não acaba. Tá aí até hoje. É briga de família. Como é que começou essa guerra aí? Essa contenda, essa briga? Então... Quer falar? Quer falar o que... Bom, o patriarca é Abraão, né? Isso. Ah, Abraham. então tava certo. É. Abraão teve dois filhos, né? Ismael e depois teve Isaac, de Sara, quando tinha 90 anos, teve Isaac, que é o famoso Isaac que foi... Filho da promessa. Filho da promessa, que foi... Que Deus... Satanás foi lá e azucrinou a Deus que esses homens aí, eles não te adoram, não. Você dá as coisas pra eles, depois eles te abandonam. Aí Deus falou assim, não, Abraão é o meu servo mais fiel. É, Drago. Abraão é o brabo. Abraão é o brabo, Deus falou, né? Manda uma rosa. Aí Deus falou para Abraão sacrificar seu filho Isaac. Abraão, beleza. Como é que eu vou avisar minha mulher, Deixa eu né? entender. Isaac era o filho dele com a egípcia. Não. Não. Sara. Filho com Sara. Com a mulher... A mulher dele. Com a Tá, mulher dele. certo. Ele teve Ismael com a serva. Com a serva que era egípcia. E deu origem aos árabes. E aí deu era. origem a Ismael, que vem os ismaelitas, que deu origem aos árabes. Isso. Isso mesmo. Então, Isaac foi sacrificado, né? Abraão falou para a mulher dele que ia levar ele pro tio, para ele, né, aprender mais sobre Deus e tudo mais. Ela já ficou encucada, né? Rolou toda uma história, né? Com Isaac. Daí ele foi levado para... Isaac, ele não era um menininho a ser sacrificado, ele já tinha 37 anos. Então, já era um mocinho, adulto, né? então. Já estava adulto, né? E ele com 37 anos, a Sara com 90, ela tinha 127 anos, né? Já era uma senhorinha. E foi por causa dessa idade muito avançada de Sara, né? Uhum. Que ela quis dar um jeitinho. Quer dizer, sempre tem uma mulher... Dando um jeitinho. Aí o que acontece? Ela já tinha uma idade avançada e Abraão não tinha descendência. Aí ela teve a grande ideia de colocar a serva dela para se deitar com Abraão, para que daí tivesse a descendência de Abraão. Tanto é que Ismael é o primogênito, né? Ismael, Ela não confiou em Deus, ela não confiou na promessa. Ela não confiou na promessa.
E tudo que se faz em desobediência gera consequência. Aí ela quis consertar o erro, expulsando a serva e o filho, jogando eles no deserto. Tanto é que foi uma misericórdia de Deus eles continuarem vivos, né? Quer dizer, isso depois que ela viu a cagada que ela tinha feito, porque ela teve um filho com Abraão, é isso? Depois que nasceu Ismael, ela acabou dando à luz a Isaac. E aí ela ficou numa situação de querer defender a linhagem dela e expulsar a linhagem que vinha da serva. Né? Olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas alguém tem alguma ideia de que isso gere o que eles fazem com as mulheres lá no Oriente Médio? Será que é por causa disso? Não, eu acho que é mais por uma questão da doutrina islâmica que está no Alcorão. Não tem nada a ver então com essa história aí. Não, porque isso é muito anterior. Porque a gente vê que foi uma cagada, né? É muito anterior. A gente está falando de Abraão, né? E Abraão é o pai da fé monoteísta. Então, a percepção de monoteísmo que existe no mundo, ela nasce em Abraão. Que era um judeu. Ou nem existia isso? Não. Ele é o pai da raiz hebraica, né? Dos hebreus. Ah, tá. Então, da raiz dele que vem surgiu o judaísmo, o islamismo e o cristianismo depois. Foi dele que nasceu tudo isso daí depois. Todos nós, dessas 3 linhas, temos como raiz patriarcal Abraão. Por isso que fala assim, meu Deus é o Deus de Abraão. Então, o Deus de Abraão é o Deus dos muçulmanos islâmicos, é o Deus dos judeus, é o Deus dos cristãos. É a mesma fé monoteísta. Aí deixa eu ver se eu entendi, então. Todos eles acreditam no mesmo Deus. Nesse Deus. Nesse Deus que é o único. Que nasce com a percepção monoteísta de Abraão. Certo. Todos eles acreditam nisso. Nessa raiz. Porém, nasceram várias figuras, personagens, como sim, tudo nasce... Maomé, Cristo e por aí vai. Tem os profetas, né? Então, todos os profetas ali, Ezequiel, Isaías, os profetas que vieram depois de Abraão, todos eles têm o mesmo Deus de Abraão. Acredita no mesmo Deus, porém, cada um fala uma coisa que para chegar até ele tem que percorrer um caminho. Quais são as principais diferenças, né? Tem o Ismael, que deu origem aos islâmicos, muçulmanos, e a linha de Isaac teve a Jacó, e Jacó teve seus 12 filhos, que dá origem às 12 tribos, que segue Judá, a linha... Isso, as 12 tribos de Judá. Isso, que segue a linha do povo hebreu. Então tem esses primos aí, né? Dos hebreus e os islâmicos. Certo. Na verdade, Judá é uma das tribos. A tribo... Judá é uma das 12. Uma das 12. Tá. É que teve um momento que essas tribos se separaram, territorialmente falando. E a tribo do sul, que era a tribo de Judá, se separou das demais. E essas tribos foram conquistadas. Então, que é o reino da Samaria, né? Os samaritanos e os judeus se separaram. Só que essa divisão acabou, essas outras tribos acabaram sendo sumindo, né? Ou sendo conquistadas. Então, o remanescente do povo hebreu ficou dentro do povo da tribo de Judá. Ficou dentro do povo judeu, que é uma fração da etnia hebraica. Os judeus não representam toda a etnia hebraica. Eles são 1/12. Tá. 1/12. Isso. Tá. Os outros quem é? Cara, as principais tribos ali que eles dizem que ficaram, porque tem algumas teorias aí, né?
que é a tribo de Arrodá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Que é os levitas, que são os sacerdotes. Isso. Aqueles que recebem os 10% das outras tribos e dá origem ao dízimo, Certo. certo? Que nunca foi dinheiro. Só que tem outras linhas de que os assírios foram lá, exilaram, né, o povo hebreu, os babilônicos, esse povo foi disperso, e que os hebreus, eles são hoje, né, os nativos da América do Norte, os índios cherokees, os índios apaches, os índios aqui da América do Sul, os pretos Hopis. brasileiros, Hopis, na Ásia também, inclusive tem ligação, né, de índios aqui do Brasil com povos lá da Ásia, da Indonésia, da Polinésia, etc. Então, tem o povo hebreu que está espalhado pelo mundo. Só para mencionar, porque guardar tudo de cabeça. Eu guardo Aqui, tudo ó. de cabeça. Rubens, são as tribos, né? Rubem, Simeão, Judá, Rubem, Simeão, Zebulão, Zebulon, Issacar, Asher, Neftel, Naftali, Efraim, Efraim. Manassé, Gade, Benjamim e Levi. Isso. A soma de todas essas tribos são todas as tribos que saíram do cativeiro egípcio. Certo. E do cativeiro babilônico. Isso. Que é onde tem Daniel. Daniel ficou preso cativo na Babilônia, e Daniel que deu origem à escatologia do Antigo Testamento, com as 70 semanas de Daniel, e se compara com o Apocalipse, o livro de Revelações escrito por Paulo na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Olha que semelhança, né? Daniel, cativo na Babilônia, tem o livro de Daniel, que se assemelha ao livro de Revelações, Apocalipse, escrito por Paulo na ilha de Patmos, também cativo, né, preso na ilha de Patmos, e você junta esses dois livros, o livro de Daniel e o Apocalipse, e eles que faz a referência cruzada, Te revelando o que está fim dos acontecendo. tempos. Tudo que está acontecendo. Quer dizer, eles não se conheciam. Não, é tempos... E épocas diferentes E épocas também. diferentes. Épocas Centenas de diferentes. Mas Centenas de anos separavam um grupo do outro. Nada. Um personagem com o outro. Um personagem. São centenas de anos de diferença. quer dizer, o mesmo que teve a revelação aqui, teve uma revelação lá, mas esse não teve contato com esse daqui. Não, lá naquela época não tinha internet, não tinha telefone. Não, foi o anjo e Gabriel. eles não conversavam. Então Ah. não teve transmissão, não teve jornal, revistinha que tivesse levado a informação de um para o outro. Olha, Inclusive- Jung fala sobre arquétipo, hein? Quando uma ideia surge aqui, surge outra lá do outro lado do mundo. Então, mas Tá. Aí o, você- o sagrado da Escritura, por isso que ele é um texto sagrado, é exatamente porque no decorrer de milênios, Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Nós temos o Velho Testamento, sim, que é o Torá, é isso? que é a Torá, isso. Tá. Aí nós temos o Novo. Novo Testamento. Novo Testamento. É. Esse Apocalipse, ele está escrito no Novo Testamento. Isso, no Novo. Sim. Mas existe um escrito no Antigo, é isso? o livro Sim. de Daniel. Então, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Certo. E no livro de Daniel está na Torá, está no Velho Testamento. Por isso que o que acontece, a percepção dos judeus ela é diferente dos cristãos. Porque como eles só têm aquilo que está no Pentateuco, eles não conseguem fazer a referência cruzada com o que está no livro do Apocalipse. Porque eles rejeitam o Novo O Testamento. Novo, tá. Então, muito do que a gente consegue ter de previsão sobre esse período que a gente está vivenciando é fruto dessa referência cruzada. É uma coxa de retalho. É um quebra-cabeça. Você tem que pegar 1.500 anos de história, você tem que pegar aí 64 profetas, 40 profetas. 40 profetas e 64 mil coincidências na Bíblia
escrita por esses 40 profetas em locais distantes, diferentes, Gerações diferentes. 1.500 anos de diferença, um livro do outro, até mais, que aí Dou tem, conta, não. fora os livros apócrifos. Tem essa. São 112 livros apócrifos, mais um monte de outras coisas, né? Outros livros, outras cartas. E a gente tem 72 livros da Igreja Católica, depois de Lutero, 66 livros da Protestante. Então, temos aí, ó, 66, 72, mais 112. Então, a gente tem acesso a 35% aí dos livros que eu considero as escrituras sagradas. Só que assim, o que determina se alguma coisa tem uma fonte inspirada ou não tem uma fonte inspirada? É a referência cruzada de todos esses livros. O que torna a Bíblia algo sobrenatural? É que a coerência dela no decorrer do tempo é perfeita. Toda vez que a Bíblia é colocada à prova, a história comprova tudo aquilo que foi profetizado. Então, os profetas, eles antecipam fatos históricos com séculos de antecedência e a história comprova o que está escrito. E assim, é uma coisa que hoje, assim, baseado no que está no texto bíblico, eu ligo o telejornal, não tem novidade. Eu tava vendo, fugindo um pouquinho do assunto, eu tava vendo um vídeo de uma simulação, o que é 8 bilhões de pessoas, ombro a ombro. Eu vi, cabendo na ilha de Manhattan, da cidade. É pouca gente. É pouca gente. Agora me fala, por que as brigas e as guerras? Então, Controle? Controle. Sim. Hoje e sempre. É muito grande. Não, mas... Daí eu fiquei pensando, falei, caramba, se a população do mundo inteiro cabe dentro da ilha de Manhattan, sim, que é pequeniníssima, não é nem 1/3 do planeta. Como que o meu carro... cabe não é nem dentro 1/3 do estado não é de nem Sergipe. Não é nada. Não é nada. 8 Se bilhões. Se colocar o planeta assim num mapa plano, é um pixel, né? Não é nem um pixel. Então, você já ouviu falar... Aí eu fico pensando, como eles controlam a gente? Eu com o meu carro, se 8 bilhões de pessoas cabem dentro da ilha de Manhattan, Sim. Eu com o meu carro estou poluindo o planeta. Você comendo carne está poluindo o planeta? Então, aí o que você já ouviu As falar... vacas fazendo xixi, Ou o dando pum pum da está vaca. poluindo o planeta. Aí você fica pensando, é aquilo. E eu dirigindo o meu carro, tô afetando a camada de ozônio. Então, aí É onde... muita mentira, cara. A própria camada de ozônio é uma mentira. Então, Bom, aí você tá falando. Bom, Não vamos sou ver eu, o Ricardo cara. Felício É eu que falando tô falando. da camada Mas de assim, ozônio. pelo tamanho do planeta, cara, pela lógica, Pode falar. o importante O planeta é muito maior do que uma a co- gente eu pensa. também acho. é uma coisa que a experiência que eu tenho estudando a Bíblia é que a Bíblia ela não é uma estrutura que não dá respostas lógicas. Tudo tem uma resposta coerente e baseado na lógica. Então, quando você faz perguntas inteligentes, você normalmente confronta a mentira. Então, se você já escutou a retórica de que o mundo está superpopulado, de que Isso é simples. É o que os nossos olhos veem e o que é essa caixinha, até mesmo o celular, mostra.
Não, sim, tem uma Porque narrativa. tem a densidade demográfica. Você é um monte de gente aglomerada no mesmo local. Quem fala? Qual o interesse? Então, quem fala e Qual qual o o interesse? objetivo? Eu sempre pergunto isso. A quem isso interessa? Isso. Eu sempre faço essa Follow the pergunta. money. Quem ganha? Follow the money. Follow the Siga o money. dinheiro. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho do follow the money também. Né? É assunto interessantíssimo. Follow the cara. money. É interessantíssimo. Porque eu fico pensando, essa guerra que está tendo hoje, eu não sei, na minha leitura vai encaminhar para uma terceira guerra mundial. Nós já Porque estamos hoje- na Terceira Guerra Porque a gente falou Mundial. nos podcasts anteriores, a gente falou sobre o lastro. Hoje, lastro do dólar é arma. São equipamentos militares. Sim, o lastro do dólar é o poder militar É o que eu vejo. americano A influência bélica. lastreado, aquela questão do sistema fiduciário. Por que eu tenho fidos de confiança? E por que eu tenho que confiar em você? Porque você é o cara mais grande e forte da turma. Se você quiser pegar alguém na porrada, você quebra todo mundo. Então, qual que é a tendência dos mais fracos? Por isso que eu sou É amigo do pedir Eurico. proteção. Se aliar ao mais forte. Sim, pedir proteção. E aí ele determina o seguinte, para um dos mais fracos, pós-Segunda Guerra Mundial. Ó, você só vai vender petróleo em dólar. Senão eu te quebro na porrada. É aquele negócio, né? Quem ganha a guerra conta a história, né? Então é o seguinte, Sempre o foi, americano, sempre foi assim. que é o cara que faz o bullying na O galera, Big Guy. que é o Big Brother, né? Ele fala o seguinte, ó, você quer ser meu parceiro? Vende. Você não quer que eu te zoo? Você não quer que eu te pego na porrada? Vende petróleo em dólar. Beleza? Beleza, irmão. Tamo junto. Aí o que acontece? O comércio exterior passou a ser todo ele controlado Pelo dólar. pelo dólar. E aí, para todo mundo ter acesso ao petróleo, que é uma matéria-prima básica da economia moderna, você tem que ter reserva em dólar. Então é uma coisa que gera a demanda, por isso gera a lei da oferta e da procura, a lei da demanda e da oferta. Se eu preciso ter reserva em dólar para poder comprar e vender, eu gero demanda. De quê? De petróleo? Não, gero De dólar. de dólar. E é esse vínculo que está acabando. E por isso das guerras. Por quê? Esse padrão petrodólar que a OPEP garantia aos Estados Unidos e ao dólar está acabando. E tem a ver com os BRICS. Os BRICS são o ponto final do sistema petrodólar, onde os grandes produtores de petróleo estão dizendo para o grandão: a gente não vai mais comprar e vender em dólar. Chega. Esse é o que eles querem que a gente acredite. Mas tudo Sim. é isso. A gente estava até conversando sobre como é que funciona o controle. Então, até no podcast passado, a gente falou sobre isso, só que eu não entendi o porquê que eles querem mudar o controle. Não, nunca vai mudar o controle. É aí que Quem tá. está no controle continua controlando. Só que ele brinca com o time de um lado, aí depois ele cansou, ele viu que aquele time está começando a incomodar, ele joga para o time do outro A lado. gente está falando dos donos do mundo. Sim, Sim. mas aí eu vou dar um exemplo de um carro. Você não tem um volante? Sim. Para você conseguir conduzir o carro, ele tem que permitir que você vire o volante à esquerda e à direita. Você jogando para a esquerda ou para a direita, você não leva o carro onde você quer? Sim. E se eu quiser acelerar, eu não preciso do acelerador para acelerar? Então, o acelerador é o quê? O progressismo. E o freio é o quê? É o conservadorismo. Com o freio e com o acelerador, eu também não levo o carro onde eu quero? É isso. Você tem um controle, né? Sim. Então, não tem, na verdade, não existe conflito. Existe controle. Porque o motorista é um só.
E você sabe aonde que está o problema para essa solução disso tudo? Nós somos, por causa desse controle, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós somos dirigidos para a direita e para a esquerda, segundo a vontade de alguém lá em cima, entre aspas, esse alguém, tá? Que coloca conceitos nas nossas cabeças, na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí a gente se adere a esse contexto porque a gente fez uma faculdade, porque a gente aprendeu isso de determinado grupo que a gente pertence. Então, você se apega a isso de tal forma que você acaba vivenciando o que esse controlador quer para poder manipular você. Quando a gente consegue romper essa barreira e abrir a mente, olhar as coisas de um aspecto, um espectro muito maior e não traçar, não absorver a informação, falar isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Quando você começa a pôr na balança, pensar, analisar, o que vai acontecer? Você acorda. Você acorda. E aí, meu amigo? Aí quando você toma a pílula vermelha... Não, você não volta mais. Não né? volta Não mais. volta mais. Não volta. E aí você perde, dentro da questão religiosa que nós estamos falando aqui, você perde o medo de morrer fisicamente. Sim. Quando você perde esse medo de morrer fisicamente, as informações vêm assim, de enxurrada para cima de você, e você consegue entender as coisas à sua volta, e aí você começa a falar para um, para outro, e aí nós começamos a ser taxados de louco, de dementes, de visionários, teóricos da conspiração. Mas por quê? Porque os controladores lá em cima, o que eles fizeram? Eles incutiram ideias do jeito que eles bem entenderam. Aquele filme Matrix é fantástico. Mas é de lá que nós estamos. Matrix, o Truman, o Show de Truman. Show de Truman. Né? E tem outros e outros filmes que a gente... Eles estão tirando sarro na nossa cara, jogando as verdades, porque eles são os controladores de toda a mídia e tirando sarro da gente. Quando você consegue chegar nesse start que nós estamos falando, você olha os filmes que eles estão fazendo, você fala, tá aqui a informação preditiva, tá aqui a outra que ele vai colocando e manipulando e fazendo o que o Drago estava acabando de falar. Joga o carro para a direita, para a esquerda, pisa no acelerador, pisa no freio e você vai conduzindo para onde você quer. Olha, indo na linha daquilo que o gado que ele está falando, o Jurandir, os filmes de Hollywood são uma fonte fantástica de informação preditiva quando você acorda. Porque aquilo que alegadamente é colocado como uma ficção tem muito mais a ver com a realidade do que você imagina. E tem aquelas coincidências que você fala, não é possível. Por exemplo, o filme Matrix, né, Red Pill, Blue Pill e tal, que dá uma ilustração, né? O Neo, no começo do filme, ele trabalha numa companhia. Ele é um programador lá. Bingo! Lembrou legal. Sabe qual que é o nome da companhia? Você lembra, Eurico? Não lembro. Metacorp. Ah, vá. Metacorp. Sai lá. Ah, não. O logo. Mentira. Metacorp. Metacorp. Você acredita nisso? Mentira, Não. mano. É. Verdade. Então, assim, você passa a ver os filmes Criticamente. com um outro olhar. Raio-X. Aí pega em que ano esse filme saiu. 99.
Então, E qual que Nem é? existia ainda, cara. Não, e essa. Qual Não é? existia nem em Orkut. Nada. Então o que acontece? E qual é a. Em qual Mirk. segmento a empresa existia? Redes sociais, Redes programação. sociais. Programação. Eu não tinha me atentado a isso, não. E o que ele é, o Neil, no começo do filme? Um hacker, Um hacker, um sim. programador, Um cara que tá além. que tá ali invadindo o sistema. Um anarquista. Um anarquista invadindo o Um sistema, rebelde. com medo de ser preso, porque ele é um Fora da lei. meio que um revolucionário, um fora da lei. É. E aí o filme vai se desenrolando e é impressionante que depois, no decorrer do filme... E bem no início, ele recebe uma visita, batem na porta dele. bingo. O cara que tá na porta falando com ele, que ele tá buscando ali um código de hack, alguma coisa assim. Mas antes no computador. No Antes, computador. no computador, Tem- ele recebe a O mensagem. computador fala com ele. Fala com Liga ele. o coelho. Não, sim, mas aí o que acontece? O cara se refere ao Neil, chama o Neil, sabe do quê? Salvador. Você é o Jesus, você é meu salvador. É meu salvador. Porque o tempo todo no filme, o Neil faz uma conexão com Jesus Cristo. Já percebi isso. Todo o enredo do filme se desenrola entre uma. Ele salvar a humanidade, acordar a humanidade. Ele é Jesus Cristo no filme, dentro do enredo do filme. Ou seja, quando cada um Mas de quem nós... que bateu na porta dele? Você estava falando? Não, aparece um grupo de pessoas aí atrás dele. Pra Ele é pegar um hacker pra pegar famoso. Pra pegar um disquete. um disquete. E ele, tipo, em troco daquele Qual programa, foi a sacada? Aí tem Ele- a tatuagem nas costas da ele menina. chama o Neil de você é o Jesus. Não, meu, Você é você é meu meu salvador. salvador. Dá Você é o meu dinheiro salvador. pra ele. Pede, meu, você é meu salvador. Ô, vamos lá Você é pra meu balada. Aí ele, não vou E o não. que significa Salvador em hebraico? O que significa? É Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. E ele é o salvador do cara que tá pegando o disquete. A galera, é bom vocês assistirem o filme de novo, ó, pegando essas dicas aqui. Agora vamos prestar Não, mais atenção, Prestar né? atenção em todos os filmes Todos que os falam filmes. sobre Todos. tudo. Principalmente os filmes de Hollywood. Holly, sagrado. Wood, madeira. Madeira Madeiro sagrada? sagrado, Não, madeiro. crucifixo. É madeiro. Ah, madeiro. Putz. Olha como eles são bonzinhos. Eu tô ficando louco junto, tá, galera? Não, depois você toma uma certa consciência, você não volta mais atrás. Aí quem que são os Esse donos? que é o medo. Até onde você quer ir na toca do coelho? né? É. Então, no computador ele recebeu a mensagem, tal, siga o coelho. Follow the rabbit. Aí ele fala que não vai pra balada. O que que acontece? A menina vira a tatuagem que tem no ombro coelho. dela. É um coelho. Aí ele olha e fala: "Não, eu vou com vocês". E aí ele vai. Ele teve um insight, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, Sim! né? Siga o que é coelho. outro filme muito doido. Não, esse Gui. daí é. Esse é legal. A parte que pergunta pro gato assim, mas pra onde o gato pergunta, pra onde você quer ir? Aí ela fala: "Eu não sei, eu tô perdida, então vá pra qualquer lugar". Qualquer caminho chega a algum lugar. Você não pode ficar parado, cara. É fantástico isso daí. Mas é que nem eu disse, tá? A gente sempre começa no assunto e acaba terminando no outro, né? Mas dessa vez a gente desvirtuou logo no começo. Dessas guerras, programação preditiva, a gente vai falar sobre isso daí também, que eu acho um assunto bem interessante. Mas aonde entra Israel nesse follow the money? Então, Tudo que Ou se eles estão sendo usados, tanto um lado quanto o outro. também, sim, são os- tudo que nós estamos falando tem tudo a ver com o que está acontecendo agora com Israel. Vamos fazer essa ligação, então, porque eu ainda Não, não não, caiu minha ficha. Mas é só quem não entendeu, volta no começo da live e aí começa a assistir e entender toda a conversa que nós tivemos com o que foi dado de preâmbulo aqui. Aí você vai começar a juntar igual a ideia quando você fez a cara que você fez quando nós falamos do Matrix. Qual que é Ou do Hollywood. Não. Matrix. Qual o nome da cidade Eu ia falar isso.
onde eles estão? Zaya. Zion. Zion. Isso, Zion. Sion. É. Sion. Senhor, parará, pururu. Monte lista. Sião. Ah, vá. É onde foi fundado a cidade de Jerusalém. Zion. É. Sião. Sionismo. Agora, ó. Criação de um estado. Estado É. de Israel. Sionismo, Sion, Zion. Tudo conectado. Tá que pariu. Zionist Movement. É tudo jogado na nossa cara. Meu, o tempo todo, uma vida inteira, você foi enganado. Nós fomos enganados. A cidade de Zion, no filme, se encontra onde? No núcleo da Terra, né? No centro. No subterrâneo. No subterrâneo. O que tem embaixo do templo de Jerusalém? Não sei o que tem. O Poço das Almas. Baixo do Domo da Rocha. Do Domo da É o Rocha. Poço das Almas. O que é isso? Não sei, juro. Tô Onde perdido. ficava a Arca da Aliança. No subterrâneo, Teoria. Teoria Aonde da tem conspiração. onde está o templo? Onde é o Muro das Lamentações hoje? Ali Onde do tá o lado. templo? É do lado. O Domo da Rocha, que tem aquela cúpula dourada. É ali que é a parada. Eles querem aquilo ali, ó. Você sabe onde fica o Domo da Rocha? Não. Lá foi nunca- dominado pelo. Não tinha Aquela ouvido igreja- falar até agora. Não, é aquela igreja com a cúpula dourada que, A mesquita. que é uma mesquita Hum. que tem uma cúpula dourada. Qualquer coisa com a cúpula dourada é lá que tá em Israel é o Domo da Rocha, Isso é o Domo da Rocha. que era a antiga localização do templo de Israel, dos judeus, que foi destruído, Que foi destruído pelos romanos, pelos pelo romanos. general Tito, né? Isso. Tá. Aí o que acontece? Foi destruído e os muçulmanos, na época das cruzadas, Foi 600 e pouco depois de Cristo, eles conquistaram a região, daí eles construíram a mesquita. eles expulsaram os cristãos. Saladino conquistou o território que antes era dos cristãos, que foi conquistado na época das cruzadas. Certo. Aí Saladino ganhou a guerra e construiu num terreno que estava vazio o Domo da Rocha, que é uma mesquita. A mesquita. Tá, e segundo teorias, o que tem embaixo? Embaixo disso tem o Poço, das Almas. E quando você fala de Poço das Almas, você se identifica com o que está no filme. Que são os humanos que não que- fazem o que parte que do o pessoal- programa. Não, por que o pessoal... Onde é que o pessoal está em Zion? No Poço. No poço, sim. E onde fica Zion? Jerusalém. No filme eles dão a localização? Não, ó, no filme eles Não. falam que eles Ou estão você tá perto falando do da núcleo. alusão? Não, Eles estão perto do núcleo da Terra. Que é mais quente, mais de onde eles quente. pegam a... Isso, pega energia. Energia. e mas o tal. nome da cidade? Mas a referência também, quando você vê a festa que eles fazem, aquela ambientação, né, vermelha e tudo mais, o que que lembra? Vermelho, embaixo da terra, no núcleo Inferno. da terra. Inferno. E o Poço das Almas é o canal de conexão entre Entre o Sheol, o inferno, o Tártaro, com esse mundo aqui. Sacou a parada? Hum. Paranauê. É o Poço das Almas e onde se encontra a Arca da Aliança. Ficava. Ficava. Hoje não. Peraí, então quer dizer que essa guerra toda eles estão lutando por causa disso? Também. Bem. Por causa dessa área? Sim. Sim. Mas porque é sagrado ou porque realmente tem esse Poço das Almas lá? Porque é divino. Ali, dizem que ali é onde começou tudo dali, né? Segundo a. Tem várias a teorias, historiografia, né? Olha, se o Mauro tivesse aqui, ele ia falar que ali tem um disco voador, cara. É onde pousou os primeiros seres que deu origem à humanidade.
Ele ia falar isso. Daqui a pouco ele tá aí, Não, ele não, vai mas, falar isso. mas assim, indo nessa narrativa, segundo a narrativa bíblica, os anjos que desobedeceram a Deus caíram, né? Ele fala sobre Enki e Enlil, né? Isso, mas os anjos caídos vieram da onde e caíram aonde? Nibiru. São extra. Não, São o extra. Mauro não tá aqui, eu vou fazer o contraponto. Faz o contraponto, então. São Nibiru. extra, vem de fora, É. terrestres. Anjo nasceu na Terra? Não, então ele é Os anjos extraterrestre. caídos são extraterrestres. E Aí e pode vir alguma coisa de bom Disso tudo? dessa origem? Depende. Eu sou bem confiante. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Então, se os anjos são caídos, Ah, tá. Analogia Eles da são- palavra, a Ah, essência da sim. palavra Se eles diz. já são rebeldes, obviamente não ia colocar coisa boa aqui. exatamente. Aham. Então, Ah, mas vamos fazer esse contraponto aí, ó. Por que eles caíram? por desobediência e por rebeldia. Desobediência e rebeldia. Sim. Aqui, ó, quando eu vejo aqui na Terra, aqui, ó, geralmente a galera que é rebelde, desobediente contra o sistema é a galera certa. Não, contra o sistema é a favor. Como é que é? Quem é contra o sistema está a favor de Deus. Porque o sistema é do mal. O sistema, sistema é do do mal. mal. O que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no? Maligno. Mas isso eu tenho que concordar. Os anarquistas estão salvos. É. O que que... Uma pergunta. Se eu te ofereço alguma coisa se eu te ofereço uma coisa que eu não tenho, é estelionato, certo? Sim. Quando Jesus vai para o deserto, ele entra num diálogo ou num embate, né, um debate com Jesus. O adversário tenta Jesus, né, porque ele já estava há 40 dias em jejum. Em jejum, sim. E aí, qual A que é a mesma proposta? história acontece com Buda. Não, tudo bem, mas como a minha referência é bíblica, eu não tenho condição de puxar Não, outra. tudo bem. Aí o que acontece? Mas tô informando que é a Não, mesma história de Buda. Que seja, mas assim, o que o adversário oferece para Jesus? Tentando tentá-lo, né? Mulheres, comida, Não, ele oferece o mundo. poder, sim. Se você se ajoelhar a mim, o que significa se submeter ao diabo? Significa renegar o pai. Porta larga. Eu sempre entendi isso de uma forma assim, por exemplo, nós temos o nosso intelectual e temos os instintos animais. Eu sempre entendi você colocar o intelecto acima dos instintos, né? De você controlar o seu corpo. Não, mas é que Eu dentro sempre entendi como isso. Sim, mas dentro do contexto da história bíblica, o adversário oferece para Jesus aquilo que foi dado autoridade para ele ter. Foi dada autoridade ao adversário, ao inimigo, sobre esse mundo material. Então, ele oferece para Jesus aquilo que está sob o controle dele. Que é essa estrutura Entendi. material, essa coisa, esse mundo. Se o adversário é filho de Deus, ele é o dono e ele tem o poder para mudar tudo de uma hora para outra. Então, só que assim, você já ouviu a expressão quando você faz vender a alma pro diabo? Já. Então, o que o diabo oferece para você? Que tipo de coisas o diabo oferece? Ah, eu não sei porque ele nunca me ofereceu, né? Não, mas dentro mas do que eu da conheço, linha. ele te oferece riqueza, poder. As coisas que estão aonde? Neste mundo Sim. ou no mundo vindouro? Nesse São mundo. coisas espirituais Não, ou são coisas São materiais? coisas materiais. Ele te oferece aquilo que está sob o controle dele. E no final, que sua são- alma já é dele. Só que você faz. Isso é um péssimo negócio se você parte do princípio da eternidade. Porque uma pessoa que tem o discernimento de que este mundo é passageiro e que a tua vida real
ela vai começar no pós-vida, você está trocando algo efêmero por algo eterno. É um péssimo negócio para quem tem a percepção da eternidade. Depende, se você quiser ficar do lado da galera da revolução, Então, aí o que acontece? Isso tem conexão direta com o filme Matrix também. Não tem um calvo no grupo lá deles que acaba traindo o grupo? Ele faz um acordo com a Matrix? Sim, que ele tá comendo e fala a ignorância é uma benção. Isso, que ele quer comendo voltar. bife. Ele quer voltar para a Matrix. Como que ele sabe o gosto da carne? Isso. Então, ele é uma pessoa com uma mentalidade Egoísta. materialista. Porque ele prefere, mesmo sabendo a verdade, ele prefere voltar para o engano. Para a ignorância. Quantas vezes a gente não olha tudo que a gente está olhando em volta da gente, sentindo na pele todas as dificuldades, e a gente fala, pô, eu podia ser ignorante em relação a tudo isso, para sofrer menos. Aí entra a questão da porta larga e da porta estreita. Quando Deus oferece alguma coisa para você, Ele está oferecendo que você passe numa porta estreita aqui nesse mundo, ou seja, passe as dificuldades, enfrente as dificuldades, e respeite o teu próximo, respeite, verdade, tudo isso ele cobra de você. Agora, qual a escolha das pessoas? Não, eu quero ir para a balada, eu quero ter muito dinheiro, quero o carro do ano, Comer McDonald's, mulherada e fazer as coisas do mundo. As coisas do mundo. Porque a outra porta é estreita. Mas como é que você chega nesse conceito para poder escolher as coisas do mundo? Voltamos à questão do controlador de tudo. Ele faz com que você tenha tantas atividades, tantas coisas, tantos afazeres, tanta disputa, pão, circo, para você correr atrás do dinheiro, viver endividado, que o sistema obriga você a viver endividado, para você não ter tempo de se conectar a sua glândula pineal com o Criador. Deus, com o Criador maior. Tá? Te envenenam pela água. Fluoreto, né? Flúor. Que é bom para os dentes. Sim. Fluoreto. Então, assim, quando você faz você começa a ligar essas pontas entre teu conhecimento bíblico, você abre o olho e começa a ver o que as produções de Hollywood estão te entregando para você nas entrelinhas, em mensagens antes subliminares e depois do que você abre o olho de forma escancarada. As mensagens subliminares que o sistema passa para você na televisão, rádio, nas músicas, nos filmes, elas passam para que você se acostume com a ideia que quando você se deparar com o fato real, eu já vi isso daqui, tudo bem. E aí você deixa passar. Você assimila, sabe? Você acostuma com uma dor, e o ser humano é o bicho, é o ser mais capaz disso, de se acostumar muito fácil a viver mal, a passar por dificuldades. Você que tem o teu currículo que eu conheço, você sabe que os monges, eles sabem suportar a dor. A plebe, de uma maneira geral, ela suporta a dor de trabalhar, alimentar o sistema e continuar, sai do trabalho para a faculdade, achando que vai fazer uma faculdade, vai resolver a vida dele, vai fazer isso, e vive correndo, senta na frente da televisão, assiste futebol, assiste esses programas mais chulos que a gente vê por aí afora, e aí ele não tem tempo, aí ele está cansado, ele deita, dorme, e agora ele deita e dorme, antes de dormir ele fica aqui, ó,
olhando o celular, as mensagens. Aí eles criaram Os vídeos rápidos no TikTok. nos TikToks as premiações, né? Para poder estimular a sua dopamina no seu cérebro, né? Você está recebendo prêmios. Ah, quantos likes eu recebi? E quanta gente não fica doente porque não recebeu likes, porque não recebeu as palminhas, as florzinhas, o positivinho, A numa rosa. coisa que ele colocou, que ele Que publicou. automaticamente ele pensa, eu não tenho aprovação. Não tem aprovação, e isso gera o quê? É um círculo virtuoso que eles jogam você para baixo cada vez mais. Vicioso, virtuoso. Vicioso. Vicioso. Sim, um Deixa vício. você vibrando no medo, na tristeza. É um ciclo vicioso, sim. Entendeu? Agora, com relação à programação preditiva. O que os filmes de ficção científica nos entregam? Uma narrativa de que existe vida inteligente, tecnologicamente superior, e que uma hora ou outra eles vão chegar aqui e vão dominar tudo. Mas você acha que eles já estão preparando o caminho? Lógico. Não é de hoje. Mas nunca chega esse dia. Não, peraí. Mas peraí. Aí são duas mas, questões. mas realmente são seres, assim, que Não. eles falam? Não. Ou são, tipo, uma próxima narrativa para a criação de uma moeda mundial? Exatamente, irmão. Eu tô estudando com vocês. Qual que é o enredo do filme? Qual que é o enredo do filme? Vão ser os salvadores, né? O mundo tá em caos, estamos na Terceira Guerra Mundial, eu acredito que pode ser essa. Qual que é o Essa é a enredo? leitura que eu fiz. Qual é o enredo do filme Independence Day? O enredo dele, a narrativa. Uma inteligência alienígena superior, com muito mais poder do que a nossa civilização, surge do nada. Por mais que a gente tenha o Hubble, o telescópio... Ninguém viu nada. Não, a gente só vai detectar quando eles estiverem saindo de trás da Lua. Uhum. E, nossa, chegaram, eu acordei de manhã, tô pegando o jornal na porta de casa, de repente Olho pra tem cima, eu vejo uma nave-mãe ali parada na porta de casa. Eles passaram pelo buraco Eu tô de descrevendo minhoca. a cena do filme. Will Smith sai de manhã para pegar o jornal E se depara, com uma nave gigante. uma nave gigante na porta de casa. Sim. Então, o que acontece? A gente até estava conversando sobre isso. Qual que é o grande projeto científico que buscava localizar a vida inteligente fora da Terra? Um projeto científico? É o projeto 7, Não sei. que ficava numa ilha... Dá um Google aí. Projeto 7. Ele é muito bem descrito no... Ele é muito bem descrito no filme Contato. Tá colando. Já lembra do filme Contato? Não consigo sair da tela. Ele é um radiotelescópio. Projeto 7, ele fica numa ilha. Chama o filme Contato. Ele é bem visualizado no filme Contato, com a Jodie Foster. É um filme que eu recomendo, inclusive, que vocês vejam novamente Com outros olhos. com outros olhos. Então, o que acontece? Esse filme é aquele que manda uma mensagem, ela constrói uma Tá. máquina. Tá, sim. Que quando passa, para quem viu de É uma fora, máquina que parece faz que uma viagem. passou direto. É- Mas quem tava lá dentro teve 12 horas de gravação que ela se encontrou com o pai. Exatamente. Ele parte É. ele parte do princípio teórico do Hole, que é o Do buraco de minhoca. Buraco de minhoca, isso. Então, o que acontece? Qual que é o rastro tecnológico mais fácil de você detectar? São as ondas de rádio. Certo. Tanto é que no enredo do filme, ela é uma radioamadora Uhum. na infância, né? Ela fica
buscando conexões à distância e tal. Ela é uma radioamadora. E quando ela chega na vida adulta, ela vai trabalhar nesse projeto 7, que é um radiotelescópio. E o radiotelescópio é um negócio gigantesco. É como se fosse um ouvido ultrassensível voltado para o espaço. E é ali que aparece a detecção de uma onda, de uma frequência. Foi ali que eles detectaram aquele sinal WOW? É Não, nisso daí? sim, mas não é exatamente, mas o enredo do filme é isso. Eles detectam uma frequência. Só que é uma frequência que transmite um padrão em número primo matemático, demonstrando que não é um acaso. Ele é um número que tem uma lógica, tem uma tem uma inteligência. lógica, É impossível você encontrar um número primo na natureza, de forma aleatória. Então, o número primo é uma evidência de inteligência. E aí aquilo chama a atenção, e aquilo que determina, dentro do filme, que aquilo não é um pulso aleatório, mas é uma mensagem fruto de uma inteligência no enredo do filme. Então, o que aconteceu com esse projeto que está no enredo do filme? Ele foi descontinuado. Sim, foi descontinuado depois. O que radiotelescópio ruiu por falta de manutenção. E o que acontece depois que esse negócio acaba? Os avistamentos ufológicos explodem. A gente está tendo uma explosão de avistamentos de OVNIs. Depois que tira Depois que o tira a meio- única ferramenta científica. que tinha para se detectar. Exatamente. Agora, eu consigo avistar um OVNI a olho nu, mas eu não consigo identificar um sinal de rádio da existência dessa inteligência? Será que ela está fora mesmo? Ou ela vem de dentro? Então, existe, para quem quiser pesquisar, uma coisa que já se fala há 30 anos, prevendo o que está para acontecer, que é o projeto Bluebeam, que descreve que através da holografia, Isso, através- o projeto Bluebeam é dos hologramas. através da tecnologia holográfica, se fará a narrativa da invasão alienígena. Quem estava falando isso aí era o Olavo de Carvalho também. Professor Olavo. Sim. Eu falo assim, o que falta para os comunistas agora? É. Só uma invasão alienígena. Aí o que acontece? Numa invasão alienígena, o inimigo do meu inimigo é meu? Amigo. Então, a Rússia, a União Soviética é minha adversária dos Estados Unidos. Mas diante de uma invasão alienígena, A China, a União Soviética e Estados Unidos eu vou me unir. estão. Porque se eu não trabalhar em união, eu não consigo vencer.